Hoje é o melhor dia da minha vida. Seja muito bem-vindo, Deusinho e Deusinha, a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a lei da polaridade, mais uma das nossas leis herméticas. Se você quer saber tudo sobre essa lei, como ela influencia a sua vida, vem comigo que depois da vinheta eu te conto tudo. Te espero do outro lado. Até já! Depois da vinheta. Significa que sim, você quer saber tudo sobre mais uma das nossas leis herméticas, a lei da polaridade. Nesse vídeo eu vou explicar para você como essa lei funciona. Mas antes disso, seja muito bem-vindo. Você está no canal OPEV, o poder está em você. Eu sou Andréa Benacchio e sou eu que trago o conteúdo aqui do canal. É um prazer e uma honra ter você comigo. Bom, vamos lá, nós vamos falar então agora nesse vídeo da lei da polaridade. Ela é a quarta lei hermética, é a lei que tá ali no meio, né, do caminho, da jornada. São 7 leis, então nós temos 3 leis, na frente tem essa lei e vamos ter mais 3 leis. Então vamos dizer que ela é o meio, né? Ela é o equilíbrio de tudo. E você vai entender exatamente isso. Agora, essa é a quarta lei. Nós estamos fazendo uma série sobre as leis herméticas com vários episódios. Então, se você caiu aqui de paraquedas e ainda não assistiu os outros vídeos, eu vou deixar aqui no card a playlist das leis herméticas e também vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Caso você queira assistir esse vídeo primeiro, para depois assistir as outras, está tudo bem. Mas se você puder, assiste as outras primeiro, porque uma vai se encaixando na outra e vai trazendo mais clareza para você. Bom, a lei da polaridade é maravilhosa. Ela diz que tudo é duplo, tudo é dual, né? E aí o que acontece? Tudo tem os seus polos. Então tudo é uma mesma coisa, só que tem um polo positivo e um negativo para tudo. E diz também que os extremos desses polos se cruzam, eles se encontram. Então imagina essa lei como uma aliança, tá? Uma aliança, um anel sem emenda. E aí você tá ali rodando. Os extremos dele vão se encontrar, tá? Então o extremo é muito perigoso, tanto do positivo quanto do negativo. Todo mundo acha que estar no extremo do positivo é maravilhoso. E eu vou mostrar para vocês, com essa lei, que não é assim que funciona. Por isso a importância de nós entendermos e compreendermos todas as leis. E principalmente saber como elas influenciam a nossa vida. Lembrando que todas as leis herméticas, as 7 leis primárias, elas foram criadas pelo todo, por Deus, certo? E para que elas foram criadas? Para manter o equilíbrio, né? Para nos mostrar o caminho a seguir para manter o equilíbrio. Então a função delas é nos orientar e nos trazer sempre para o equilíbrio, certo? E a lei da polaridade é uma das leis que mostra muito isso. O quanto é importante nós termos equilíbrio, o quanto é importante nós sabermos exatamente como anda a nossa vibração, como andam nossos pensamentos, no que está correspondendo à nossa vida, para a gente poder trazer. Então, essa lei é uma lei muito, muito importante. E eu acredito que você vai gostar muito dela, porque eu sou apaixonada. Bom, antes de começar a falar mais a fundo dessa lei, nós vamos falar aqui, vou contar para vocês uma historinha. Tinha uma universidade onde um dos professores se dizia ateu, né? Ele não acreditava em Deus. E ele queria, por A mais B, provar que Deus não existia, né? Ou se ele existia, que ele era muito ruim, ele era muito mal. E aí, um dia, numa certa aula, estava na porta da sala o reitor do colégio e a diretora do colégio. Estavam os dois ali. E esse professor pegou o aluno mais despreparado da sala, o que ele considerava o pior aluno da sala, o mais quietinho, chamou esse aluno e disse para ele: me diz uma coisa, me responda, Deus existe? E o menino todo tímido ali, né, todo encolhido, todo virou sim, sim senhor, Deus existe. Ah, então tá, então se Deus existe, o professor disse, ele criou o mal. E aí o aluno ficou todo desconcertado, não tinha o que responder, ficou sem jeito.
e me levanta um outro aluno na sala e diz o seguinte: professor, me responda, a escuridão existe? E o professor disse: claro que existe, né? Existe a escuridão. Aí o aluno virou e falou assim: não, a escuridão não existe. Existe a ausência de luz. Para que eu elimine a escuridão, eu tenho que colocar mais luz. E para que eu deixe escuro, eu tenho que retirar a luz. Então o que realmente existe é a luz. A escuridão é apenas a ausência de luz. O professor ficou quieto, não falou nada. E o aluno continuou: professor, o mal existe? E o professor falou: é óbvio que o mal existe. Olha aí como que tá o mundo. As pessoas se matando, as pessoas se traindo, as pessoas se maltratando, pai matando filho, filho... Claro que o mal existe. E aí esse aluno virou e falou assim: não, professor, o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Então, a pessoa, quando ela não tem o bem dentro dela, ela faz o mal. E o professor ficou todo sem jeito, querendo questionar o aluno, mas agora não tinha mais como, né? E aí o professor vira para o aluno todo bravo e diz assim: e aí, qual é o seu nome? E aí o aluno pega e responde para ele: o meu nome é Albert Einstein. Conclusão da história: uma das mentes mais brilhantes do mundo conseguiu provar para aquele professor a dualidade. Algo só existe porque algo não está existindo naquele momento, ou vice-versa. Aí estão os polos, né? As polaridades. E é sobre essa lei que nós vamos falar um pouquinho. Então, entrando aqui no que a gente falou agora da historinha, gente, eu resumi a história, tá? É um texto bem longo que tem num livro que eu li, que é bem isso. Mas eu resumi bastante, porque senão o vídeo aqui vai ficar muito longo, né? Mas eu trouxe um resuminho daqui, com as minhas palavras, óbvio. E aí, o que acontece? Se a gente for por essa linha de raciocínio, isso é a lei da polaridade, né? Diz que tudo tem os seus polos. Então, vamos lá. A luz e a escuridão são a mesma coisa, tá? Em graus diferentes, em frequências diferentes. Lembra que a gente vem falando de frequência desde o comecinho de todas as leis? Então tem frequências diferentes. A escuridão vai ter uma frequência e a luz vai ter uma frequência. Não significa que uma seja uma coisa e outra coisa. Imagina, eu não sei se vocês conhecem, já viu um temporizador de luz, um dimer, né? Então o que acontece? Você tem ali uma luminária ou até na parede mesmo, que você pode regular a intensidade da luz. Você pode aumentar a luz ou diminuir a luz daquele botãozinho, né? Então imagina que tem uma linha na sua frente. E no meio dessa linha é o meio termo ali, é onde a luz ela vai estar igual a luz que você tá vendo aqui em mim. Uma luz básica, neutra ali, que você consegue enxergar, que você consegue ver tudo, mas ela não te incomoda. Se eu pegar agora um dimer e aumentar essa luz, eu fizer com que ela cresça e fique mais forte, dependendo da intensidade que eu colocar de luz, eu vou ficar toda esbranquiçada aqui, certo? Ou você nem vai enxergar, porque a luz ela vai ofuscar a sua vista, ela vai te cegar e você não consegue enxergar. Já tentou olhar direto pro sol? Quando você olha direto pro sol, o que acontece? Nossa, você fica vendo um monte de vagaluminho, né? Você não enxerga, você não consegue olhar direto pro sol. Você tem que olhar o sol de relance, né? Você tem que olhar assim, na altura do horizonte, porque se você olhar direto pra ele, você não consegue, aquilo te ofusca, cega você. E se eu deixar totalmente escuro? Se eu pegar agora aqui e apagar totalmente essa luz, você também não vai me enxergar. Então, tanto o polo, né, positivo quanto o negativo da luz pode te cegar, pode fazer com que você não consiga enxergar. Então, o que a gente precisa entender? Que essa polaridade, em todas as áreas da vida, o extremo vai causar problemas, tá? Se eu tiver o extremo da luz, eu não consigo enxergar, aquilo vai machucar a minha vista, vai ficar complicado. Se eu tiver o extremo da escuridão, né, que é a total ausência de luz, eu também não enxergo nada. Então,
qual é o jeito certo da gente ter luz? No meio termo, né? Ela tem que estar em equilíbrio para que eu possa ter o benefício. Então, tudo na vida vai ser assim, tá? Tudo vai ter dois polos, o positivo e o negativo da mesma coisa. Um não vive sem o outro porque eles são a mesma coisa. O que nós temos que perceber é para qual lado nós estamos indo e como voltar para o meio, como ficar em equilíbrio em todas as áreas da vida. Então, qual é a função da lei da polaridade? Nos mostrar onde nós estamos em excesso ou em falta de algo, né? Por exemplo, quando eu tenho muita raiva, eu tenho falta de amor. E é nesse assunto que nós vamos entrar agora, exatamente no amor. A gente já ouviu falar, né? A gente ouve desde criança. Nossa, eu tenho um amor muito grande por isso ou por essa pessoa. Só que o amor, ele também tem uma base de equilíbrio. Ele também tem que estar em equilíbrio. Por quê? O amor em excesso é a paixão e ela cega. O amor sem o amor, quando você tem amor de menos, você tem a raiva, você tem o ódio, você tem o desprezo. Então, olha só, quando eu amo demais, tudo cega, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês exatamente o exemplo da luz agora no amor. Quando eu tenho amor em excesso, que é paixão, ela me tira o controle. Eu não tenho controle sobre as minhas emoções. Aquela paixão me controla. Então vamos lá, o que é a paixão? A paixão é aquela coisa avassaladora, né? O fogo. Então não tô falando só de relacionamento amoroso, presta atenção aqui, tá? Se eu tenho paixão, se eu tenho amor em excesso, não está em equilíbrio. Eu tenho amor em excesso, eu tenho paixão pelo meu namorado, pelo meu marido, aquilo me cega. É aonde me gera insegurança, é aonde vai gerando um monte de coisa ruim dentro de mim, porque eu não posso perder aquela pessoa. Eu tenho que ter domínio sobre aquela pessoa. A paixão, ela gera esse sentimento de é meu, entende? A paixão faz você sentir que você é dono daquilo, tem posse sobre aquilo. E aí, só de você pensar em perder, você já fica louco. Então você age por impulso, sem controle nenhum nas suas ações, totalmente inconsciente. E aí vamos lá, se eu tenho paixão demais, se eu amo demais uma pessoa, e isso é paixão, esse amor é em excesso, tá? Ele vai sim causar problemas. Eu vou me sentir dono daquilo, daquela pessoa, daquela situação, daquela coisa. E aí, aí entra os ciúmes, aí entra um monte de coisa, manipulação, né? Então esse amor em excesso, que é a paixão, é totalmente destrutível, te cega, tá? Tudo que é extremo é destrutível. A luz em extremo, ela pode destruir a pupila do seu olho, certo? E ela pode queimar a pupila do seu olho, e você pode não enxergar mais. Se você vive na escuridão plena, é muito perigoso. Aquilo ali pode causar um monte de prejuízo. Pega e anda numa estrada sem nenhuma luz. Pega um carro e vai andar numa estrada sem luz nenhuma, nem da rua e nem do farol do seu carro. É muito perigoso, vai causar um acidente, você não tá enxergando nada, vai cair na ribanceira. Então tudo que é extremo é muito perigoso e sim, destrói a nossa vida. Então voltando no amor, se eu tenho amor em excesso por um filho, tá? Eu amo tanto aquele filho, isso acontece muito quando os pais têm filho único, né? Só um filho. Então eles depositam tanto amor naquela criança, é tanto medo de perder, porque eu só tenho esse, porque eu só tenho esse. E aí aquele amor é tão grande que vira uma paixão. Só que aí o que acontece? Essa criança não tem vida, né? A maioria das vezes, os pais são extremamente controladores. Não pode subir aí que vai machucar, não pode sair com ninguém porque não sei o quê. Então o pai e a mãe, eles se tornam controladores daquela criança, são os donos, né? E essa paixão faz com que eles tenham um total domínio sobre essa criança e não deixem essa criança viver. Então isso não é amor. E aí essa mãe, né, principalmente se é mãe de menina ou de menino, tanto faz, a mãe e o pai começa a colocar defeito em tudo que é relacionamento que essa criança tem no futuro. Porque ninguém vai chegar
a altura do seu filho. O amor que você tem por ele é tão grande, a paixão que você tem por ele é tão grande, que te cega. Você já não vê mais defeito no seu filho. Teu filho é o perfeito, é o maravilhoso. Então todo mundo tem defeito menos ele. Então como é que eu vou achar alguém pra ser marido ou esposa do meu filho perfeito, se ninguém é perfeito? Seu filho também não é, né? O filho desse casal também não é. Só que a paixão cegou a tal ponto que eles não veem agora os defeitos. Então isso faz o quê? Ter controle sobre aquela criança. Pronto, destruiu a vida da criança. E deles também, né? Porque você viver numa situação dessa, numa condição dessa, causa muitos problemas emocionais e psicológicos em você. Então é muito destrutível. Então qual é o extremo do amor? A paixão, né? Se eu tenho paixão demais, eu vou contar a história de um tio meu. Meu tio tinha uma paixão extrema pelo carro dele. Os filhos não podiam entrar dentro do carro. Entende? Hoje ele é falecido, mas os filhos não podiam entrar dentro do carro, porque ia estragar o carro. Gente, pra que o carro foi feito? Misericórdia. O carro foi feito pra se andar, pois ele tinha o carro, os filhos não podiam andar no carro. Era um parto pros filhos entrar dentro do carro, porque ia estragar o carro. Amor em excesso, paixão, né? Que causa problemas. Tem uma coisa que todo mundo diz: o amor e o ódio andam lado a lado. É extremamente verdade e é a lei da polaridade em ação. Quando você está no extremo do amor, lembra que os extremos se encontram? O extremo do amor pode virar ódio a qualquer momento, porque você já está chegando tão no extremo, né, que você vai cruzar lá com a outra polaridade. Então, por que que vários relacionamentos parece que existe um amor, uma paixão, um negócio, daqui a pouco os dois não aguentam nem olhar um na cara do outro? Porque essa paixão em excesso cruzou lá com o final da polaridade, né? Com o final daquela linha e já se cruzou com a outra ali. Que aí, o ódio é o quê? É o amor na polaridade negativa. Então ele vai diminuindo a frequência, vai virando raiva, vai virando, né? Desprezo, até virar ódio. E o ódio é destrutível, porque o ódio é aquele negócio que cega você. Eu tenho ódio daquela pessoa, eu não perdoo ela por nada nesse mundo. Já falamos na outra lei. Se você não perdoa a pessoa que fez algo pra você, quem tá sofrendo é você. O problema é seu e é você quem tá criando uma coisa ruim pra sua vida. A lei da polaridade, ela vem nos mostrar que precisa ter o equilíbrio em tudo na vida. E quando você sai do equilíbrio, tanto pro lado negativo quanto pro positivo, você gera situações destrutíveis. Você gera muitos problemas. Entende? Consciente ou inconscientemente, é exatamente isso que está acontecendo na sua vida. Bom, nós falamos um pouquinho dos relacionamentos, né? Do amor e o ódio. Então, o extremo do amor é a paixão. O amor, gente, é o equilíbrio. O amor é o que confia, o amor é o que realmente gosta, que cuida, que quer estar do lado. O amor é livre, né? Quando você realmente sente amor por alguém, não tem aquela coisa de é meu, ninguém tasca, você não vai fazer isso porque eu não quero, você... Não, é liberdade, o amor é liberdade, tá? Você ama, mas não é uma coisa que você fala, eu vou perder. Não, o amor é livre, tá? E só quem sente pra saber o que eu tô dizendo, o amor é livre. Não que você de vez em quando não sinta um ciúme, não que... Mas quando isso acontece é porque você está perdendo a linha, você está saindo do equilíbrio. Então, volta pra cá. As leis servem exatamente pra isso, pra nos mostrar que alguma coisa não tá legal, pra gente voltar pro eixo, certo? Pra gente voltar pro nosso ponto de partida, que é o bom, perfeito, agradável, divino dentro de nós, ok? Então, o amor em excesso é a paixão que cega. E aí, por paixão, você faz coisas que não deve fazer, né? Ah, me apaixonei por uma pessoa fora do casamento. Aí você vai lá, destrói seu casamento e vai viver com a pessoa. Daqui uns dias a paixão acaba. Ai, quantas vezes eu já não vi acontecer isso? Ai, eu tava tão apaixonado que eu deixei a minha família e agora eu percebi que não era isso que eu queria. Tomou um impulso na hora da paixão, né? Porque ela cega. Tanto quanto a luz em excesso ou a escuridão em excesso, a paixão em excesso cega, né? O amor em excesso, que é a paixão, cega. Mas e o amor? Se não tiver
né? Em excesso cega, mas se você não tiver, você também fica cego. Porque aí o ódio faz você tirar a vida do outro. O ódio faz você acusar o outro. O ódio faz você desejar o mal pro outro. O ódio faz tanta coisa ruim na nossa vida. Então, cuidado com os extremos. Lembre-se, eu tenho que estar em equilíbrio. Eu tô com raiva dessa pessoa. Pô, você já não tá no equilíbrio. O equilíbrio é você amar incondicionalmente. O que é amar incondicionalmente? É a paixão, Andréia? Não. Amar incondicionalmente é eu amo tudo e todos por serem quem são, sem nenhuma condição. Ah, eu te amo se você fizer isso pra mim. Eu te amo se você emagrecer. Eu te amo se você me amar. Eu te amo se... Não, o amor incondicional tira o se. Eu somente te amo. Porque você é um ser divino, tá vivendo a mesma experiência que eu, faz parte de quem eu sou, porque eu sou um ser individual nesse plano espiritual, né? Nesse plano terrestre aqui na matéria, mas na quarta dimensão, que é o plano espiritual, somos todos um. Somos parte do todo que é Deus. Não há divisão. Então você e eu somos um só. Por que eu vou te odiar? Se eu te odeio, significa que dentro de mim há um sentimento de raiva, de ódio. Está correspondendo às minhas memórias, às minhas crenças. Opa, vamos voltar para as outras leis. Então você tá vendo? Essa lei, ela tá no meio do caminho. Entre as 3 primeiras e as 3 que vem depois, né? As 3 últimas. Então ela mostra a necessidade de haver um equilíbrio em tudo. Tá? Ela já tá no meio para isso. Ela é o equilíbrio. Então ela mostra o quanto é importante equilibrar os nossos pensamentos, o quanto é importante ter domínio e equilíbrio sobre os nossos sentimentos, né? O quanto é importante ter equilíbrio nas nossas vibrações, porque é esse equilíbrio que vai manifestar a nossa vida, né? Então se eu desequilibro as minhas vibrações, meus pensamentos, eu tô manifestando uma vida ruim. Se eu ponho em equilíbrio, eu trago uma vida melhor. Então as leis servem para isso. E a lei da polaridade serve para nos mostrar a importância do equilíbrio. Seguinte, a lei da polaridade, ela vai nos mostrar exatamente se as nossas vibrações estão ou não em equilíbrio, tá? E as nossas ações, elas vão mostrar muito isso. Vamos lá, vamos para a área da saúde, que é uma das áreas que eu mais gosto de falar quando o assunto é polaridade, tá? Por que eu gosto muito de falar da saúde na polaridade? Como está a sua vibração em relação à saúde corresponde se a sua vida vai ser saudável ou não. Corresponde se você vai ficar doente ou não, né? Mostra exatamente o que você está manifestando. Então lembre-se, tudo que é em excesso é ruim, tanto positivo quanto negativo. Precisa haver um equilíbrio. Vocês já viram aquelas pessoas que todo mês tem que ir na farmácia fazer compra de remédio para manter estocado em casa? Já viu? Gente, isso é uma das coisas mais prejudiciais que existe na face da Terra para se atrair doença. Como assim, André? É previsão. Nós estamos ali deixando para uma emergência. Não. De forma alguma. A mensagem que você está passando para o universo é: eu já estou esperando uma doença, então eu vou me abastecer aqui. Já vou comprar o remédio, porque a doença está chegando, então eu tenho que ter o remédio. É exatamente essa mensagem que você está passando. Parece absurdo o que eu estou falando, mas é a mais pura realidade. Olha só, quando eu vou na farmácia e eu compro o remédio para deixar em casa, no que eu estou pensando? Fala aí pra mim. Quando eu compro o remédio para deixar em casa sem ninguém tá doente, eu tô pensando na saúde? Pra que serve a bagaceira do remédio, criança? Para quando eu fico doente. Então, quando você entra na farmácia para comprar um remédio sem ninguém estar doente, qual é a mensagem que você tá passando pro universo? Qual o pensamento que você tá tendo de verdade? Qual o sentimento que tá tendo de verdade? Você está tendo cuidado com a saúde em excesso, sem necessidade. E isso causa problemas. Não tem como ser diferente. Presta atenção aqui. Eu entro numa farmácia para comprar remédio
sem ninguém estar doente, eu já estou pensando na doença. Quer ver como é verdade? Você entra na farmácia e fala assim, bom, deixa eu ver o que eu preciso levar. Ah, eu preciso levar um antitérmico, caso alguém fique com febre. Você tá pensando na onde? Onde estão seus pensamentos? Na febre. Ah, eu preciso levar um remédio desse aqui que é pra dor de cabeça e enxaqueca. Qual foi o pensamento que você acabou de ter pra comprar aquele bendito daquele remédio? Dor de cabeça e enxaqueca. Seus pensamentos, vamos voltar lá para a lei do mentalismo? Tudo nasce do pensamento. A sua mente são as sementes lançadas. Então eu acabei de pensar na dor de cabeça, na febre e na diarreia. Vou comprar essa ampolinha aqui, porque se alguém ficar com diarreia, eu tenho. Pronto, no dia seguinte aparece alguém com diarreia, uma virose que surgiu não sei da onde, e a pessoa tá lá passando mal. Seus pensamentos geram seus sentimentos, que criam a vibração, que são emanadas para o universo e voltam para você na mesma frequência. Se eu estou pensando na doença, eu estou criando doença. Lembra do nosso campo eletromagnético? Olha ele aqui. Tá vendo tem uma bola no meio e tem essas linhas vermelhas, tá? Essa bola no meio, criatura, é você. E essa linha que tá saindo de você, ela está voltando para você. Então esse é o teu campo energético. Então, cada vez que eu tenho um pensamento, ele reverbera para o universo e volta para mim. Ele reverbera para o universo e volta. Eu vou lá na farmácia comprar remédio porque alguém vai ficar doente. Você nunca vai entrar numa farmácia para comprar remédio pensando na saúde, criatura. Pelo amor de Cristo. Não tem nem lógica você falar uma coisa dessa. Certo? Uma coisa é você entrar numa farmácia para comprar um shampoo, para comprar uma tintura de cabelo, para comprar, sei lá, qualquer cosmético, qualquer coisa que não seja medicamento. Não estou falando que a farmácia atrai coisas ruins, porque tem muita coisa maravilhosa na farmácia. Tem uma farmácia aqui na minha cidade que tem promoções incríveis. Eu vivo lá, mas comprando desodorante, shampoo, esmalte, coisas que eu uso no meu dia a dia que vende na farmácia. Entende? Mas se você perguntar qual é o dia que eu entro na farmácia para comprar remédio, nenhum. Entende? Nem quando tem alguém doente. Porque nós aqui em casa, a gente opta pelo naturalismo. Então, quando alguém fica doente, a primeira coisa que a gente faz é a limpeza das memórias com Ho'oponopono. Isso é básico. Vai todo mundo fazer Ho'oponopono, terapia do espelho, limpar a causa, que nós vamos ver na outra lei. Limpa o dentro para limpar o fora. Toda doença, ela foi criada no pensamento de alguma forma. Alguma coisa que eu pensei, que eu senti negativo, está reverberando no meu corpo e me adoecendo. É uma droga que eu joguei em mim mesma. Cada pensamento negativo que você tem é uma droga que você joga para dentro do seu organismo. Então a gente procura não tomar remédio. Aqui vai-se no hospital, que eu também não vou na farmácia comprar remédio, mas vai no hospital em último dos últimos casos, aquele que fala assim, não tem mais jeito, entende? Aí a gente vai no hospital. Caso contrário, não vai. A gente opta pela limpeza das memórias na autocura, né? Eu causei a doença, eu vou curar a minha doença. Então a gente procura fazer dessa forma. Eu, Luiz e as crianças, certo? Aqui todo mundo vai na mesma vibe. Agora, você tá entendendo como é ruim você ter cuidado em excesso? Não, André, mas eu tô cuidando da minha família. Eu gasto uma fortuna todo mês de farmácia. Depois joga remédio fora porque não usou, tá bom. Mas quantos desses você realmente precisou usar? Ah, André, eu tenho que ter porque meus filhos vivem doentes. Bom, quanto mais remédio você tiver, mais doença você vai atrair. Tá na hora de parar com isso. Para e pensa, tá? E aí, qual é o extremo disso? Já pensou qual é o extremo da doença? O excesso, né? Da saúde, tanto pro bem quanto pro mal? Então, se eu tenho saúde de menos, tô lá vibrando na negatividade da saúde, eu causo a morte, a falência do meu corpo. Se eu estou no extremo positivo, eu também posso causar a falência do meu corpo.
tá? Porque eu estou atraindo coisas ruins a partir daquilo que eu estou acreditando, pensando, sentindo, enfim. Eu estou criando toda a minha realidade baseada naquilo que eu estou fazendo. Aquilo que eu penso, eu sinto e eu tomo uma atitude. Então, qual foi o pensamento, o sentimento que eu tive para ir numa farmácia comprar remédio? Medo de alguém ficar doente e eu não ter remédio. Bingo. Olha o medo aí, né? Então, cuidado com esse negócio de estou cuidando da saúde. Tem gente que vai no hospital, no médico, fazer exame periódico a cada 3 meses. Tá sempre fazendo um exame novo. Tá caçando doença onde não existe. Pra quê? Para com isso. Sabe? Doeu a unha do dedão. Ah, eu vou pro hospital, vou pro pronto-socorro. Porque deve ser câncer no dedão. Ah, o fio de cabelo aqui tá doendo. Ah, eu vou pro hospital porque eu devo estar com um câncer no cérebro. Ah, eu não sei, sabe? Eu não tô me sentindo muito bem. Acordei com mal-estar, Me diz uma coisa. Ah, nossa, meu estômago. Ai, eu tô com o estômago. Deve ser úlcera. Vou pro hospital. Sabe por que seu estômago tá doendo? Raiva. Raiva. Existe uma linha de livros, né? Uma coleção de livros maravilhosos chamada A Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo. Esses livros, eles mostram a causa de todas as suas doenças, emocionalmente falando. Ele vai mostrar, você tem uma unha encravada? Ele vai dizer pra você qual padrão dentro de você tá causando a unha encravada. Você tem, sei lá, qualquer coisa que você tiver, ela vai aparecer. Uma varize, tudo. Você vai conseguir ver pelos livros da Cristina Cairo, A Linguagem do Corpo, tá? Não é o corpo fala, é a linguagem do corpo, tá certo? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal dela. Ouve os vídeos dela. Pra você parar de pensar em doença e pra você entender de onde vêm as suas doenças, não tem melhor explicação, tá certo? Então, o que acontece? Você tá ali com dor do estômago e quer ir fazer uma endoscopia. Gasta um dinheiro que não precisa, só porque tava com dor de estômago. Tira a raiva de dentro de você, seu estômago para de doer na mesma hora. Entenda isso e você vai viver muito melhor. Entende? Tudo é criado através dos seus pensamentos e sentimentos. E se eles forem nocivos, tanto pro positivo demais ou pro negativo demais, se tiverem desequilíbrio, é óbvio que ele vai desequilibrar tudo na sua vida. Começando por onde, criatura? O seu corpinho, tá? Porque esse corpo, que é a nossa casa, ele mostra exatamente tudo que está acontecendo com a gente. A gente só precisa ouvi-lo. Aprender a ouvir o corpo é a melhor coisa que tem, tá? Então vai lá, olha os vídeos da Cristina e você vai amar aprender mais sobre você. Agora, voltando para a polaridade, você conseguiu entender o que eu falei? Quando você está cauteloso demais com a saúde, cuidando demais, em excesso, você está atraindo doença, tá? Ah, eu vou fazer exame não sei lá das quantas. Eu vou fazer... Tá com alguma coisa, criatura? Então não faz. Entende? Se você não tá sentindo nada, se tá tudo bem, não é um exame periódico, aquele que você tem que fazer realmente, não faça. Ah, Andréia, mas eu tô com uma dor na perna. Vai descansar a perna. Vai ver o porquê que a perna tá assim. Sabe? Dentro de você. Então a saúde, gente, ela é muito perigosa quando a gente acha que tá cuidando demais dela. Você tá atraindo mais doença pra você. Você está gerando dentro de você cada vez mais bactérias e problemas. Então, é hora de mudar isso, tá? Claro que o cuidado de menos com a saúde também é muito prejudicial. Então, se eu não me alimento direito, se eu não tomo água, que é essencial para a sua saúde, né? Para manter seus órgãos todos bonitinhos, trabalhando perfeitamente. Se eu não me alimento corretamente, né? Para que meu organismo tenha força. Se eu não tenho as vitaminas necessárias, e não estou falando de comprimidos vitamínicos, eu estou falando das vitaminas que estão dentro do alimento, tá? Uma fruta, uma verdura, um alimento de verdade. Ah, Andréia, não, eu me alimento super bem.
Eu como o dia inteiro, eu tô sempre comendo besteira. Um monte de porcaria. Um monte de industrializado, né? Aí não adianta. Você tá comendo o quê? Se você tá comendo industrializado, não é alimento de verdade. Então você precisa melhorar a sua alimentação. Fazer um exercício físico, não ficar sedentário de não fazer nada da vida, né? Estar sempre cuidando da saúde mental, ou seja, alimentando a sua mente com aquilo que realmente faz bem pra você, tirando pensamentos negativos e destrutíveis, parando de, né, um monte de coisa aí que você tem que parar de fazer para que a sua mente não vá pro lado da doença também. Então, para de assistir noticiário, para de assistir novela com um monte de coisa ruim onde gera raiva dentro de você. Ai, Andréia, novela não tem nada a ver. Quantas vezes você já xingou um personagem porque você não gostou do que ele estava fazendo? Quantas vezes você já amaldiçoou alguém de dentro da novela porque estava sendo canalha, cachorro, cretino com alguém? Lembra que tudo que você foca sua atenção, você traz para sua vida? Escolha sua, né? Cuidado com o que você vê, porque isso gera pensamentos e sentimentos dentro de você, cria vibrações e emana para o universo. Olha como isso é importante. É bom saber de tudo isso, né? E, como eu falei, se eu for falar das leis aqui como se deve, eu vou ficar 1 ano falando de leis herméticas e a gente não vai acabar o assunto. Porque tem muitas áreas que a gente pode falar e tem muito, assim, detalhes que a gente pode dar de exemplos do dia a dia para que você comece a perceber e falar, puta, eu faço isso. Nossa, olha, isso aqui eu também tô sem querer cometer, tô fazendo. Então essas coisas são importantíssimas para você começar a alinhar. Então, se eu for para saúde em extremo, ou seja, o cuidado em extremo, eu posso causar minha morte. Se eu tiver cuidado de menos, eu posso causar minha morte. Existe um equilíbrio, tá? Existe um equilíbrio. Esteja nesse equilíbrio. Até porque, gente, falar de remédio é uma coisa muito importante, né? Todo mundo, quando vai pro hospital, os médicos falam o quê? Nunca se automedique, né? A automedicação é perigosíssima. Você não sabe o que você tem. De repente você tá com uma dor de cabeça, não sabe o que é, toma um remédio para dor de cabeça que afeta outra coisa porque a doença não era aquela. E aí você dá um revertério dentro do seu organismo. Lembre-se sempre que remédio, gente, não deixa de ser droga, tá? É uma droga controlada, lícita, mas é uma droga. Senão a farmácia não chamava drogaria, certo? Então o que acontece? Toda vez a gente ouve os médicos falarem, né? Evite o automedicamento. Tá? Não tá bem? Vai pro hospital. É para isso que tem o hospital, é para isso que tem os médicos, né? Agora, você tem uma farmácia dentro da sua casa de remédio, deu um sintominha qualquer lá, você acha que você é o médico, né? E sai medicando todo mundo, pode dar um problemão. Então você vê como o cuidado em excesso pode causar problemas? Sempre, tá? Nós falamos um pouquinho da área da saúde. Eu espero que isso tenha te ajudado a entender que precisa ter o equilíbrio. Pense sempre na saúde, sinta a saúde dentro de você, né? Porque quanto mais você sentir a saúde, pensar na saúde, mais saudável você vai ficar, tá certo? Evite ter remédios em excesso em casa. Isso é muito prejudicial. Vamos falar de outras extremidades aqui, tá? Que também causam problemas seríssimos dentro da nossa sociedade. Vamos no extremo religioso, tá? Tudo tem que ter um equilíbrio, certo? Tudo tem que ter um equilíbrio, gente. Tudo em desequilíbrio é ruim. Você pega os extremistas, né? As pessoas religiosas que são extremos. Eles são tão fanáticos pela religião que eles acabam cometendo barbaridades em nome da religião, em nome de Deus. Olha que absurdo, né? Então vamos pegar o povo lá que são os homens bomba. Por que o cara coloca um monte de bomba no corpo e se explode no meio de um monte de gente? Onde que ele consegue acreditar que isso tá servindo a Deus? Né? Matar, tirar a vida dele, tirar a vida de um monte de gente à sua volta. Como que ele... Porque cega. Lembra? Tudo em excesso cega. Então, o extremo da religião é tão grande, no caso dele, que ele tá cego.
Ele acha que ele tem que fazer qualquer loucura para agradar a Deus. É o que ele aprendeu, né? Só que é um extremo e causa o quê? Muitos problemas, até mesmo a morte. Mas a gente vai ver isso em todas as religiões. Existem as religiões e existem pessoas e pessoas dentro das religiões, né? Então existem pessoas equilibradas que vão lá, cultuam a sua religião, fazem o que tem que ser feito em equilíbrio. E aí a gente pega os extremistas, né? Que aí um extremista religioso, ele julga, ele condena, ele critica, né? Ele expulsa pessoas de dentro ali da comunidade, porque a pessoa não está dentro dos padrões que ele acredita serem bons, mas ele tá no extremo. Ele já tá cego. Agora é só a verdade que ele acredita. Já não tem mais um equilíbrio dentro dessa comunidade, né? Essa pessoa, ela está totalmente desequilibrada. Ela está cega. E aí ela age por impulso. E acaba fazendo um monte de loucura, um monte de coisa ruim em nome da religião, tá? Então ele não tem mais controle. E claro, se você não tem nenhum tipo se você vai pro negativo, né? Você não acredita em nada. Você não confia mais em Deus, você não confia mais na espiritualidade, você não tem mais essa perspectiva de vida, de falar, tem um ser superior me cuidando, me protegendo, me guiando, eu tenho um propósito, uma missão de vida. Vai pra onde? Pro extremo negativo. É onde causa depressão e suicídio, tá? Então, olha onde entra esse extremo religioso. O extremo religioso, tanto quanto o extremo da saúde, né? A saúde vai mexer com o mental também. Então, pode levar você para um extremo negativo, onde cause a depressão, né? O suicídio. E o extremo positivo da saúde também, tá, gente? O controle demais pela saúde faz você ficar paranoico. Então, os seus pensamentos e sentimentos começam a ficar cada vez mais na doença. E sempre que você ouve alguma coisa de doença, você fica desesperado. E você pode gerar toque, ou seja, você não quer pegar em nada porque tudo tem bactéria, certo? E você também pode gerar toque de estar com pessoas. E aí entra a síndrome do pânico, onde você não quer mais sair de dentro de casa, tá? Então olha pra onde esses extremos vão. Você tá vendo como que nascem as coisas dentro da gente? São os extremos. Por isso precisa ter o equilíbrio. E a religião é a mesma coisa. Se eu tenho fé demais não, né? Mas se eu tenho paixão demais pela minha religião, pelo que eu tô fazendo ali, me cega. E aí eu começo a ir para um lado onde eu quero que todo mundo faça o que eu estou fazendo, acredite no que eu estou acreditando e seja exatamente como eu sou. Eu paro de respeitar a escolha do outro, eu paro de respeitar o livre-arbítrio do outro, né? Eu quero que ela seja exatamente como eu sou, porque essa é a verdade do mundo. Não, como aqui não é a verdade do mundo. Essa é a verdade que eu trouxe para minha vida, foi o que me libertou de muitas coisas. Conhecer essas leis exatamente com essa consciência que eu tô passando para vocês, trouxe sim o equilíbrio para várias áreas da minha vida. E várias delas eu não tenho equilíbrio nenhum. Eu tô equilibrando, eu tô aprendendo a equilibrar, certo? Então vou falar aqui que, nossa, o que eu tô falando aqui é 100% certo, até porque a polaridade diz isso. Não existe uma verdade absoluta. Né? Existe um equilíbrio da verdade, não a verdade absoluta. Então não tô dizendo que o que eu tô falando aqui é a verdade da verdade, sem isso não. Mas eu estou mostrando para vocês que os extremos podem causar problemas em todas as áreas da vida, principalmente na religião, entende? Porque aí você tá colocando em jogo algo muito grandioso, que é Deus, a divindade, é o todo, né? Então, quando você mexe com essa parte religiosa, a espiritualidade, isso afeta muito a todo mundo. Então, se você está no extremo religioso, com paixão demais pela sua doutrina, né, pela doutrina da tua religião, seja ela qual for, tá, gente? Umbanda, sei lá, católica, evangélica, budista, não importa, tá? Não chegue ao extremo.
Lembre-se, eu estou aqui, gosto do que eu estou fazendo, isso me ajuda, isso me completa. Ok? Maravilhoso. Mas respeite o outro. Como eu sei, Andréia, que eu estou no extremo religioso? É a parte que eu mais amo. Foi assim que eu aprendi que eu estava no extremo religioso. Olha como isso é importante. Espero que você entenda. Como eu, Andréia, entendi que eu estava no extremo religioso. Eu estava em desequilíbrio quanto à religião. Eu estava numa determinada religião. Hoje eu não tenho religião nenhuma, tá? Minha religião é Deus, a palavra, as escrituras. E não só a Bíblia, tá? Eu tenho aí muita afeição e dou muita credibilidade para os livros apócrifos. Os livros que não estão na Bíblia, mas também são escrituras sagradas. Então essa é a minha doutrina hoje, tá? Essa é a minha religião, Deus. Tudo que vem de Cristo, enfim. Então vamos lá, eu tava numa determinada religião, certo? E aí eu criticava as outras religiões. Então eu tava ali era tudo que era de certo no mundo era aquela religião. Então aquele tava errado porque fazia tal coisa, aquele tava errado porque fazia tal coisa, aquele ali não prestava, não valia nada porque fazia de forma diferente. É bom? É perfeito? É agradável? Tá dentro dos padrões divinos? Tá nas escrituras? Não. A escritura diz: não julgue para não ser julgado. Não condene para não ser condenado. Não critique para não ser criticado. Porque com a mesma medida que você der, você vai receber. E agora? Estava eu numa religião cheia de fervor, fogo do Espírito. Só que não. Estava extremo. Tão extremo a ponto de eu criticar, julgar, certo? As outras religiões. As outras doutrinas. Quem sou eu para dizer quem está certo e quem está errado? Até porque não existe certo e errado. Existe escolha e consequência. E foi aí que eu entendi que estava alguma coisa em desequilíbrio na minha vida. Eu não estava no equilíbrio divino. E aquilo começou a me doer muito dentro do meu coração. Que eu falava assim, eu tô aqui buscando a divindade, eu tô aqui buscando Deus e tô totalmente fora do que a palavra diz. Tô fazendo completamente o contrário do que tá nas escrituras. Uma coisa não tá legal. E eu comecei a me questionar. Eu comecei a questionar a mim. Por que eu tô pensando desse jeito? Por que eu tô agindo dessa forma? Por quê? Por quê? Por quê? E aí eu consegui compreender que, infelizmente, eu estava num ambiente onde influenciava de alguma forma os meus pensamentos e sentimentos a respeito daquilo que eu estava fazendo. Então, o que era dito naquele local, o que era pregado naquele local, certo? Influenciava os meus pensamentos. E começaram a influenciar os meus sentimentos e as minhas ações. O lugar estava errado, Andréia? Não. Fui eu que me coloquei lá dentro. A escolha de estar lá era minha. Eu permiti que a palavra de alguém me influenciasse. Eu permiti que aquelas pessoas me influenciassem. Então, não, eles não são responsáveis por nada. E tá tudo bem, porque é o que eles acreditam. Eu respeito isso. Hoje, mais do que nunca. Eu respeito cada religião do seu jeito. No entanto, eu decidi que aquilo não era mais pra mim. Que não era aquilo que eu queria. Não era mais aquilo que eu pensava. Não era mais aquilo que eu queria sentir a respeito dos outros, das outras escolhas. E foi aí que eu decidi não tomar partido mais de religião nenhuma. E foi uma escolha dolorosa. No começo, muito difícil. Eu me emociono toda vez que eu falo, porque é libertador. Muito difícil. Mas eu me senti, depois de um tempo, um peixinho que saiu de dentro de um aquário, que era a religião, para dentro de um oceano, que é Deus. Foi aí que a minha vida começou a mudar completamente.
onde eu comecei a amar o próximo incondicionalmente. Eu não te amo porque você é da mesma igreja que eu não te amo porque você congrega no mesmo lugar, ou que você cultua o mesmo santo, ou que não. Eu te amo porque você é um ser divino. Você é parte de mim, tendo suas experiências, fazendo suas escolhas, tendo suas experiências, vivendo a sua jornada. E tá tudo bem, você tá expandindo a consciência do todo tanto quanto eu. E essa liberdade de pensamento, essa forma realmente de pensar, veio quando eu vim para esse oceano. Que aí eu não tinha mais ninguém para me orientar, que caminho seguir na espiritualidade. E aí eu não tinha outra escolha. Eu tive que mergulhar para dentro de mim, encontrar Deus aqui. Dentro. Eu tive que olhar para dentro de mim e falar: o Espírito Santo tá dentro de mim. Eu não tenho mais um líder religioso para me guiar, mas eu preciso de orientação. Então, eu pedi: Espírito Santo, me guia. Divino Criador é em mim. Me guia para onde você quer me levar. Me guia para onde eu tenho que ir para evoluir, para expandir, para crescer, para ser aquilo que eu vim ser nesse mundo. E foi aí que as coisas começaram a acontecer para mim de uma forma completamente diferente. Eu comecei a enxergar o mundo de uma forma diferente. Comecei a enxergar as passagens da Bíblia de forma diferente, sabe? E isso fez toda a diferença na minha vida. Então eu, Andréia, estava no extremo religioso, a ponto de sentir raiva das pessoas em nome de Deus. Isso é absurdo. Eu sinto raiva do cara que tá lá na Umbanda porque ele faz isso, faz aquilo. Hã? Por quê? Por causa que a minha religião fala que aquilo é ruim? Não, isso não é Deus. Eu estava em desequilíbrio. Deus diz na passagem bíblica: tudo te é lícito, nem tudo te convém. Sabe o que é lícito? É permitido. Filho, vai lá e vive a sua vida. Cria suas experiências de acordo com aquilo que você quer para evoluir. Tudo é permitido você fazer, meu filho. Sabe qual é o problema? Qual é a situação realmente? É que as suas escolhas vão ter uma consequência. E eu não vou poder interferir porque eu tô te dando livre-arbítrio de escolha. Então, quando chegar a consequência, você vai ter que aprender com ela. Você vai ter que lidar com ela da sua maneira. Você vai ter que aprender com ela. Seja bom ou ruim, você vai ter que enfrentar. Tá tudo bem? É assim que funciona. Agora, Deus diz dentro das escrituras sagradas que tudo é permitido e que cada um pode fazer a escolha que quiser, e eu estou repreendendo a escolha do outro? Eu estou criticando, julgando e condenando e achando que a minha escolha é melhor que a dele? Quem disse? Eu? Quem sou eu para dizer isso? Entende? Então foi aí que eu vi que eu estava num extremo religioso. E sim, esse extremo religioso causa muitos problemas na nossa vida. Porque a gente pode deixar de estar com pessoas maravilhosas e abençoadas por conta dela ser de uma religião diferente da nossa. Talvez aquela pessoa tenha uma mentalidade linda, maravilhosa, tenha uma luz radiante, tenha Deus verdadeiramente dentro dela, porque ter Deus não é estar numa igreja, não é estar dentro de um templo, tá? Ter Deus é agir como Deus agiria, né? É ser essa luz divina no mundo. E às vezes, aquela pessoa não julga, aquela pessoa não condena, aquela pessoa maravilhosa, tem um monte de coisa boa pra me ensinar, pra me passar, e eu perco a oportunidade de viver tudo isso por conta do meu extremo religioso. Ou seja, eu estou num extremo tão grande que só quem é igual a mim, religiosamente falando, serve pro meu convívio, serve pra estar no meu dia a dia. E às vezes aquelas pessoas são mais tóxicas que eu. São as que criticam mais, são as que julgam mais, são as que condenam mais, são as que falam mal de todo mundo. Onde que elas estão servindo a Deus? Fala pra mim. Não tô aqui pra falar mal de ninguém. Mas é exatamente isso que acontece. Para e analisa, tá? E claro, o extremo negativo também é muito ruim. Eu tenho que ter um equilíbrio. Se eu vou pro lado de que eu não acredito em nada, não acredito em um poder superior, não acredito na vida, eu vou passando a entender que a vida não precisa ser vivida.
E a minha mentalidade, ela vai gerando esse padrão de que tudo é ruim, tudo é horrível, não tem ninguém pra me ajudar, porque eu não tenho um Deus pra me ajudar, não tenho um poder superior pra me ajudar. Eu vou indo pro lado do negativo, onde os meus pensamentos vão ficando cada vez mais destrutíveis, e chega um momento que eu também passo a me destruir, né? Eu passo a enxergar a vida de uma maneira completamente horrorosa. Então você percebe que o extremo positivo ou o extremo negativo está sempre, sempre prejudicando a nossa vida? Em todas as áreas. Em todas as áreas. Se eu tenho conhecimento demais e não faço nada com ele, eu sobrecarrego a minha mente. Né? A obesidade mental acaba com a gente. Se eu tenho conhecimento de menos, todo mundo me passa a perna. Não tenho o que fazer da vida porque eu não sei o que eu tô fazendo. Sabe? Se eu cuido demais do corpo, então eu vou lá, eu quero malhar, eu só penso na minha aparência. Nossa, eu preciso ficar bonita, eu preciso ficar forte. O extremo disso é prejudicial. Quantos atletas a gente já não viu aí bater as botas por cuidado em excesso, né? Perde a vida, gente. Não só a vida de morte que eu tô falando. Tem pessoas que passam 7, 8, 9 horas dentro de uma academia treinando. Que vida essa pessoa tem? Qual é o convívio que ela tem com famílias, com amigos, com seja lá o que for? Então, esse cuidado em excesso. Também, se eu não me exercitar, não cuidar do meu corpo, deixar tudo flácido, tudo horroroso, né? Óbvio que eu vou acabar mais rápido ficando feia, né? Com tudo caído. Então precisa ter o equilíbrio. Tudo vem do equilíbrio, tá? Então o que a lei da polaridade realmente quer nos dizer? Aprenda a estar em equilíbrio com tudo na sua vida. Então essa lei vai nos mostrar exatamente a importância de ter equilíbrio no amor, na saúde, na religião, né? Ter equilíbrio no trabalho. Trabalho em excesso também não é legal. Trabalhar de menos também não, né? A pessoa que trabalha demais não vive e fica esgotado. Ela causa uma estafa, né? Ela fica com a mente sobrecarregada, o corpo físico sobrecarregado, gera estresse, gera tudo, né? Você acaba se destruindo. O trabalho em excesso é destruidor. Muito, muito mesmo. Porque se você trabalha demais e não tem tempo pra família, tá em falta em alguma coisa, né? Não tá em equilíbrio. Então a família não tem você. Uma hora o casamento vai beleléu, os filhos não te respeitam mais, porque você nunca tá com eles. Como que você quer exigir uma coisa que você não dá? Né? Então é complicado. E o trabalho de menos? Aquela pessoa que não quer saber de trabalho de jeito nenhum. Morre de fome, né? Porque não tem uma condição de vida. Se não trabalha, não tem como pagar as contas, não tem como fazer nada. Não tô dizendo que tem que trabalhar registrado. Você tem que gerar alguma função para gerar uma renda. Seja ela qual for, autônomo, registrado, não importa. Mas você tem que fazer alguma coisa. Então a pessoa que fica deitada o dia inteiro no sofá sem trabalhar, tem problemas. A pessoa que trabalha demais tem problemas, tá? Então, vamos entender isso em todas as áreas da vida. A mesma coisa com os filhos, né? Quando a gente tem aquela coisa de repreender demais os filhos, né? De pegar muito no pé, de criticar demais, de cobrar demais, também tá indo pro extremo. Uma hora ou outra, esse filho vai crescer, vai ter vida própria e ele não vai querer ficar perto de você. E aí você perde seu filho, né? Ele vai embora e você fica sem ele. E ele vai odiar estar perto da sua presença, porque se torna um hábito seu cobrar e mesmo depois você continua fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, tá? Então tem que ter um equilíbrio. Não tô dizendo que você tem que deixar seu filho fazer tudo que ele quer da vida, porque aqui em casa não é assim. Existem regras, existem limites, mas tem que ter um equilíbrio, tá? Isso não pode fazer, né? E não é que não pode, olha, isso você não deve fazer, porque a consequência é muito legal, não é muito legal, é ruim. Mas olha, isso aqui você pode, né? Ó, não quero que isso aqui não tá legal de fazer. Eu acho que esse tipo de roupa não dá pra você vestir. Mas ó, esse aqui dá, um meio termo, né? Um equilíbrio. E a mesma coisa, né? Isso você criticar demais. E a mesma coisa você
cuidar demais, zelar demais. Não, meu filhinho lindo, maravilhoso, não, eu tenho que dar pro meu filho tudo que eu não tive na vida. Meu filho tem 12, 13, 14, 15 anos, mas pode dormir até a hora que quiser. Não, deixa o bichinho dormir. Meio-dia, 1 hora da tarde, a criança tá dormindo ainda. Você acha isso saudável? Nunca que isso é saudável. Entende? A criança passa a ser um imprestável, um inválido. E ela se sente assim. Ela se sente imprestável, inválida. Não é que ela se torna assim porque é do nada. Ela vai sentindo que é assim. Sem falar que depois você não consegue colocar regra mais, né? Aí essa criança cresce, fica 18, 19 anos. Você não ensinou, você não instruiu, você não mostrou pra ela que ela tinha que ter disciplina, regra, atividades. E aí o que essa criança acaba fazendo da vida? Nada. Vira um imprestável mesmo, né? Fica o dia inteiro deitado no sofá. Casa, não faz nada em casa, não ajuda a esposa, né? Separa logo depois de um tempo, porque ninguém aguenta ficar num relacionamento desse. Você acha realmente que você tá ajudando seu filho? Sua filha? Não, você tá destruindo a vida dele, né? Se você não ensinar seu filho quando pequeno a ter limites, a ter disciplina e principalmente que existem coisas que precisam ser feitas, mesmo que a gente não queira, quando ele crescer, ele vai entender que não tem nada disso na vida dele, que ele não precisa fazer nada disso. Só que quem vai sofrer mais o impacto é ele. Sabe por quê? Porque não tem como isso não acontecer. A vida é isso, né? Você vai crescendo, você vai aprendendo, você vai evoluindo. Chega uma hora que você tem que andar com as próprias pernas. E aí vai vir a sua vida. Sua família, suas atividades, suas contas, suas responsabilidades, seus filhos pra criar. Só que ninguém te ensinou isso. Eu podia dormir até a hora que eu queria, eu tinha tudo na mão, né? Eu tinha celular à vontade, eu tinha internet à vontade, nunca precisei pagar uma conta. E aí, por causa disso, muitos casamentos hoje não dão certo. Falem antes de começar. Já começam falidos. Porque, infelizmente, aquele casal não aprendeu a ter responsabilidade. E quando chega na vida adulta, que a responsabilidade bate na porta, sai os dois correndo, cada um para um lado, né? O duro é que a maioria das vezes gera-se uma nova vida ali. E aí essas duas pessoas que saíram correndo, cada um para um lado, não estão ali para instruir a nova vida que veio. E aí gera o caos que nós estamos vivendo. E aí a gente quer botar a culpa em todo mundo, né? No governo, seja lá onde for, né? Na mãe, no pai, no padrasto, no filho. Todo mundo. Menos em nós mesmos. Então, cuidar de um filho é extremamente importante, com equilíbrio. Saiba exatamente qual é o equilíbrio. Lembra que tem que ter disciplina, tem que ter regra, né? Não é fazer a criança ficar o tempo todo trabalhando, mas também não é fazer a criança ficar o tempo todo dormindo, certo? Também não é cuidar em excesso e nem descuidar em excesso. Tem que ter o equilíbrio para que seu filho tenha uma vida saudável. A mesma coisa no casamento, né? Tem que ter um equilíbrio. Não pode você ser nem submisso demais, nem mandão demais. Tem que ter um equilíbrio. As duas partes têm responsabilidades e as duas partes têm liberdades. Então, assim, eu tenho que ter um equilíbrio na hora de cuidar do meu marido e da minha esposa. Eu tenho nem em excesso e nem de menos, né? E hoje a gente vê muito indo pro lado de menos. Menos carinho, menos respeito, menos amor, menos compreensão, menos... tudo menos, né? E quando tá em excesso, o excesso é tanto que vira vira controlador, né? E aí é onde o marido agride a mulher. E, enfim, geram outras coisas também. Não é só isso, tá, gente? Isso já tem um padrão por conta das memórias, das crenças, tudo mais. Se você assistir os vídeos aqui do canal, você vai entender mais ou menos isso. Mas dizendo que precisa se manter o equilíbrio. Sim, tudo isso foi feito, todo desequilíbrio é criado e gerado por causa dos nossos pensamentos e sentimentos, conscientes ou inconscientes. Conscientes é tudo que eu acredito hoje como adulto, né? Tudo que eu vejo à minha volta e eu quero fazer diferente. Inconscientemente é tudo aquilo que foi armazenado como verdade no seu subconsciente. Então tudo que está acontecendo vem disso. Agora, para que serve a lei mesmo? Para nos mostrar a direção. Então a lei da polaridade
Resumindo ela vai te mostrar em qual direção você está seguindo para que você possa reprogramar a sua mente. Então, reprogramo meus pensamentos, reprogramo os meus sentimentos e começo a ter atitudes e ações diferentes para voltar para o equilíbrio, tá? Ah, Andréia, minha vida tá um caos, tá em desequilíbrio. Quais são os pensamentos e sentimentos em você que estão precisando reequilibrar? Para qual lado você tá pendendo? Positivo demais ou negativo demais? Bom, Andréia, não, a minha casa tá todo mundo doente e eu tenho um estoque de remédio. Joga tudo fora. Como assim, Andréia? Joga tudo fora. Tá todo mundo saudável, vai embora, não quero mais. Entende? Ai, Andréia, eu tô me alimentando muito mal. Tá aí, então, desequilíbrio. Então, se você observar o seu dia a dia, você vai enxergar todas as leis no seu dia a dia. E todas elas estão te mostrando o caminho perfeito para que você volte para o equilíbrio, tá? Para que você alinhe toda essa energia, para que você comece a criar a vida dos seus sonhos e pare de criar a vida dos seus pesadelos, tá bom? Então, se tem alguma área em desequilíbrio na sua vida, a polaridade está, ou você está negativo demais ou positivo demais, tá? Lembrando que qualquer um desses extremos causa destruição. Em todas as áreas da vida, os extremos causam a destruição, tá? Então, cuidado para não chegar em nenhum dos dois extremos, porque eles vão causar destruição na sua vida. Então, a partir de hoje, pega tudo que você ouviu aqui e começa a aplicar no seu dia a dia, começa a aplicar na sua vida, para você mudar a partir de agora a sua história, tá? Eu quero dizer para você o seguinte: essas leis, elas uma intercala na outra, uma se conecta na outra, tá? Estude esses vídeos várias e várias vezes, ouça várias e várias vezes, para que a sua mente comece a assimilar. A reprogramação mental, ela requer ouvir várias vezes a mesma coisa para entender. Ela aceita como verdade aquilo que você ouve muitas vezes. Ela aprende uma verdade ouvindo muitas vezes, tá? Então assista quantas vezes forem necessárias, todas elas, várias e várias vezes, para que você possa começar a reprogramar sua mente. Lembrando que aqui no canal, todos os vídeos que tem no canal, né, tirando os de música, todos eles servem exatamente para isso, para você começar a reprogramar sua mente, tá? Agora, uma das coisas que me perguntam muito, Andréia, como que eu faço para começar a me alinhar? Como é que eu faço para começar a limpar de dentro de mim a sujeira que eu não tô nem vendo? Aquilo que eu nem sei mais falar, como é que tá lá dentro, eu não sei de onde vem, mas tá acontecendo. Bom, eu sempre indico fazer o Ho'oponopono, certo? Então, faça o Ho'oponopono para todas as áreas da sua vida que você está vendo que tá com problemas. Faça o Ho'oponopono para você. Deusinha e Deusinho maravilhoso e abençoado todos os dias. Uma vez por dia, de manhã, de tarde, de noite, não importa o horário. As 108 repetições do Japamala. É muito importante você ter esse momento de meditação com você. Foram nesses momentos meditativos de acalmar a minha mente que eu trouxe as respostas da divindade de dentro de mim, quando eu comecei na minha jornada sem ninguém me instruindo numa jornada espiritual, tá? E foi mágico, porque as respostas vinham. Gente, chegava a pular na minha mente passagens bíblicas que eu nunca tinha, eu não lembrava mais. E aí eu ia lá no Google digitar e tava lá o negócio. Eu falava, meu Deus, mas pulou de dentro de mim para me mostrar exatamente o caminho a seguir. Então a divindade dentro de você vai estar o tempo todo te conduzindo, mas você precisa parar para ouvir, né? E o Ho'oponopono, a própria palavra já diz, corrigir um erro, colocar em equilíbrio novamente. Olha que lindo, né? Reequilibrar aquilo que está dentro de você. Então, se você usar o Ho'oponopono, você vai começar a limpar as memórias, né, negativas, limitantes, sabotadoras que estão em você, que de alguma forma estão manifestando toda a vida que você está vivendo. Bom,
Eu espero que esse vídeo tenha ajudado muito você a entender a lei da polaridade. O quanto é perigoso nós estarmos nos extremos, né? E o quanto é importante a gente entender que precisa de equilíbrio na nossa vida em todas as áreas. Se você quer saber mais sobre essa lei da polaridade ou qualquer uma das outras leis, em alguma área específica, Andréia, como essa lei funciona especificamente para o relacionamento, especificamente para tal assunto, para o trabalho, coloca aqui nos comentários sobre o que você quer saber. Que eu vou trazer vídeos, depois que acabar essa série aqui, eu vou trazendo os vídeos aleatórios aí sobre os comentários de vocês. Não só das leis herméticas, qualquer vídeo que você queira, tá? Quero saber mais sobre a lei da atração pro dinheiro, pra saúde, não sei, sabe? Quero saber mais como que faz pra reprogramar a mente. O que você quiser saber dentro desse, né, desse campo que nós estamos, dentro desse nicho que nós estamos aqui, coloca aqui embaixo nos comentários o que você quer, qual vídeo você quer que eu traga, e eu vou trazer com todo amor e com todo carinho pra esclarecer aí, pra te ajudar. Bom, se você já gostou desse vídeo, deixa o seu like pra mim, tá? Deixa um like bem bonitão, mete o dedo no like aí. Entenda que quanto mais like você der, quanto mais comentário você fizer aqui, né, mais o YouTube entende que esse vídeo é bacana, que ele tem alguma coisa legal aqui e ele entrega para mais pessoas. Ajuda o canal a crescer, né? E ajuda outras pessoas a evoluírem. Tudo que você dá, você recebe. Olha que delícia! Além de ajudar no meu sucesso, né, contribuir com o sucesso do canal, você ainda está contribuindo com a transformação da vida de um monte de gente. Então, não custa nada, dá um like, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para você não perder nada. Lembrando que ainda nós temos mais 3 vídeos desta série das leis herméticas. E depois eu vou trazer outros, claro. Nós vamos falar, eu vou começar a falar sobre arquétipos. Espero que vocês gostem. Lembre-se sempre, você é um deusinho, você é uma deusinha. Tem uma luz gigantesca dentro de você. Faz o seguinte, deixa essa luz brilhar, ilumina o mundo com ela. Lembre-se que você mora aqui, ó, no meu coração. Eu amo muito cada um de vocês. E deixa eu te falar uma coisa. Eu desejo a você uma jornada de muita luz, muita paz e muita iluminação. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, gente!